Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo sempre reine dentro de cada um de nós, para que assim nós possamos construir uma jornada evolutiva de uma forma a aproveitar perfeitamente bem todas as ferramentas que Cristo nos dá no seu Evangelho, para que assim nós possamos evoluir. E é sob esse pensamento que nós vamos realizar essa palestra aqui hoje, dialogando com você que está vendo esse vídeo nesse exato momento a respeito da tolerância. Tolerância, algo que muitas vezes nós não levamos tanto em consideração, mas que é uma das ferramentas poderosas que nos auxilia na nossa caminhada evolutiva, que nos faz transformarmos em uma pessoa melhor. Tolerância, a qual faz com que a gente perceba o quanto somos orgulhosos e quanto deixamos que o orgulho simplesmente se transforme em uma bandeira, prejudicando os nossos relacionamentos e o nosso entendimento da vida atual, bem como da vida futura. Tolerância como um verdadeiro ato de caridade, para que a gente realmente olhe para nosso irmão de uma maneira fraterna, não o punindo nem tampouco julgando. Tolerância para que a gente possa aprender, sim, aprender, tanto com os nossos erros como com os erros dos outros. É importante a gente compreender que ser tolerante é uma grande caridade. É uma caridade pela qual eu estou fazendo não apenas para o próximo, mas também para mim. Quando a gente olha a tolerância de uma forma plena e absoluta, nós conseguimos realmente compreender muitas vezes porque o outro tem determinadas atitudes, porque o outro comete determinadas ações. Todos nós somos seres imperfeitos e nessa caminhada da nossa imperfeição, a gente busca o autoconhecimento, né? E a gente busca conhecer também tudo o que está acontecendo à nossa volta, tentando compreender o porquê das angústias, das melancolias, o porquê das tristezas, das dores, o porquê dos fracassos. Emmanuel nos diz no livro Plantão de Paz que tolerância é caminho de paz. Quando você tolera, você começa a praticar essa arte. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto se aprendeste a ouvir, já sabes compreender. Olha que coisa interessante isso que Emmanuel nos diz. Se nós já aprendemos a ouvir, significa que sabemos compreender. E isso é que consiste a verdadeira arte da tolerância. E quando ele fala que tolerância é o caminho para a paz, porque muita coisa que você tolera no outro, que você não aponta o dedo, que você não julga, que você não apresenta a falha do outro, evita atritos, evita desentendimentos de uma forma desnecessária e evita que você entre em conflito constante com as pessoas que estão próximas a você. Ser tolerante com o seu parente, ser tolerante com seus colegas de trabalho, ser tolerante com alguém que passou por você na rua e esbarrou sem querer ou talvez tenha pisado no teu pé. Ser tolerante com você mesmo, com as suas próprias falhas, com seus próprios erros. Ser tolerante é um caminho que nos conduz sim à autopaz. Aquela paz interna, aquela paz fraterna que todos nós buscamos e desejamos seguir adiante. Mas sendo que ao tolerar um fato, algo ou alguma coisa, você está se olhando, você está refletindo a respeito das suas emoções. A gente deve aproveitar isso e começar a se olhar realmente e a refletir. No Livro dos Espíritos, questão 787, Kardec indaga: não há raças rebeldes por sua natureza ao próprio progresso? Porque a tolerância ela faz com que quando você começa a tolerar o outro, significa que você já está no patamar, em caminho de uma evolução um pouco mais evoluída, digamos assim, que você está caminhando por um caminho que vai te guiar para decisões mais amenas. E eles respondem que há, mas vão se aniquilando corporalmente à medida que o tempo vai passando, à medida dos dias. E a doutrina espírita nos diz que não tem como, de um jeito ou de outro, pouco ou muito a gente evolui. Só que a gente precisa aprender a fazer o quê? A gente precisa aprender e entender que há uma necessidade
de aproveitar essa atual reencarnação, de não estar aqui desperdiçando essa atual reencarnação. E, infelizmente, muitos de nós desperdiça, muitos de nós começam a perder tempo com isso, fazendo o quê? Dando muito mais valor aos nossos próprios defeitos, aos nossos próprios instintos trazidos de outras vidas passadas. A gente perde muito tempo fazendo com que essa encarnação atual a gente cometa os mesmos erros, às vezes em proporção maior, às vezes em proporção menor, que já cometemos no passado. Sabe aquelas pessoas que ficam girando, né, e sempre param no mesmo ponto e dizem: como é possível que eu estou sempre fazendo a escolha errada, eu estou sempre no caminho errado, eu estou sempre obtendo o mesmo resultado. Isso significa que você está num processo de aprendizado. Então, enquanto a gente não aprende, a gente fica girando como uma roda sempre no mesmo lugar. Você anda e acaba sempre no mesmo ponto. Deus nos pede tolerância com as pessoas que são mais atrasadas, Deus nos pede tolerância com aquelas pessoas que não têm o mesmo nível intelectual que a gente, Deus nos pede tolerância com aquelas pessoas que não têm as mesmas crenças que nós temos, Deus nos pede tolerância com aquelas pessoas que têm dificuldade de aprendizado, Deus nos pede tolerância com aquele ser, com aquele irmão, né, que muitas vezes nos acusa, nos condena, nos agride. Deus nos pede tolerância em diversas situações diárias no nosso dia a dia. E a gente tem várias oportunidades de praticar a arte da tolerância. Nós temos oportunidades constantes de praticar isso. Agora resta saber se nós estamos prontos para isso. E de que maneira nós estamos prontos para isso. É importante que a gente esteja preparado, porque tolerância ela é fundamental para com as pessoas, né, que estão ao nosso lado, e não para com as obras que essas pessoas fazem. Tolerar significa ser indulgente. Olha que coisa bonita isso, né? No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo diz que indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. Então, quantos de nós praticam a arte da indulgência com os nossos familiares? Quantos de nós praticamos a arte da indulgência com aquele filho rebelde? Quantos de nós conseguimos praticar a arte da indulgência com aquele nosso companheiro de trabalho, com o nosso chefe? Quantos de nós conseguem praticar a arte da indulgência com aquele irmão que está junto conosco no trabalho fraterno? Quantos de nós conseguem praticar a arte da indulgência com pessoas que não pensam como você, não agem como você, não gostam das mesmas coisas que você gosta e ela é completamente diferente, o oposto de tudo aquilo que você pensa, e ela também tem valores muito diferentes daqueles que você tem? Praticar a indulgência é praticar a tolerância. Então a indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, ela evita comentá-los e divulgá-los. Quando a gente vê alguém cometendo algum erro, quando a gente vê que aquela pessoa, naquele exato momento, está fazendo algo que a gente considera errado, ou que nós temos a certeza de que ela está errando, se é que a gente pode ter essa certeza, não adianta chegar naquele momento na frente de todo mundo e dizer: olha, fulano, tu fez isso e isso. Se a pessoa for persistir e ela estiver constantemente naquele erro e você tiver mais oportunidade, for a pessoa mais chegada a ela e tiver oportunidade de conversar a respeito ou ela comentar com você, você simplesmente dialogar com ela de uma maneira mais fraterna, de uma forma mais branda, com a comunicação não agressiva, não abusiva, para que a pessoa não se ofenda, e aí você poder dizer: olha, eu acho que você está rodando em círculo, ou eu acho que você está realmente cometendo os mesmos erros, e só cabe a você identificar o que te leva a isso. Mas não chegar para o outro, que a gente faz muito disso, chega para as pessoas a ponto dele e diz: você está errado, como se nós fôssemos dono da razão. Então a indulgência, ela nos leva a isso, né? Ela não vê os defeitos alheios, e se vê, faz de conta que não percebeu, porque só ao outro cabe o que ele está fazendo, e não a mim. Eu não posso viver a vida da outra pessoa, eu não posso ir lá e resolver o problema da outra pessoa. Cada um
é que tem que descobrir o seu caminho e que tem que encontrar o seu caminho de acordo com a sua própria evolução. Eu simplesmente não posso chegar lá e dizer assim, olha, isso aqui tá errado, eu vou fazer para você. Não é assim que funciona. Quando você vai ensinar uma tarefa a uma criança, por exemplo, uma conta de somar, e aí ela tem que escrever o número 8, e toda vez que ela vai escrever o número 8, ela erra. E aí você fica, você é burra, você não sei o quê. Olha a indulgência, olha a tolerância, né? Você acaba perdendo a paciência, pega a mão da criança, põe lá na mão dela e vai fazer o 8. Então, assim, quem fez? Era você que estava conduzindo. A gente não pode fazer a tarefa do outro, nós temos que deixar que o outro faça a sua própria tarefa. É nisso que consiste o nosso processo evolutivo. Quando perguntado se vale a gente abrandar a dor do outro, os irmãos dizem não. Cada um tem que carregar o que lhe é necessário, cada um tem que aprender com os seus erros, cada um que tem que se consertar, cada um que tem que arcar com as consequências das suas próprias escolhas. Então nós temos sim que ser tolerantes com os erros dos demais, até porque nós erramos muito. Nós estamos vivendo em um planeta de provas e expiações e não somos perfeitos. A gente caminha em direção à nossa própria autossalvação. Então por que é que eu vou me preocupar em estar corrigindo o outro se eu mal consigo me corrigir? Por que será que eu tenho que me preocupar em estar apontando o erro do outro se eu estou esquecendo de olhar os meus erros, né? É aquela história, né? Muita gente não consegue tirar a trave do seu olho, mas quer tirar o cisco do olho do outro. Então a gente precisa realmente praticar essa arte da tolerância e precisa compreender o porquê tolerar. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, José nos diz que a indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios. A gente não tem por que se preocupar com os atos do outro. Nós não temos que ficar preocupados com o que o outro está fazendo, com os erros que o outro está cometendo. A minha preocupação realmente tem que ser comigo, com a minha própria vida. Então você tem que se ocupar mais de você. Não é aquela coisa de dizer, se vou cuidar de mim, também não vou fazer caridade. A gente não pode também estar trocando as coisas. Mas é ser realmente indulgente com o próximo, né? Ser realmente indulgente com o outro. E ele ainda continua, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim, com muito cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Olha aí, com muito cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Então, se for necessário falar para o outro o erro dele, né, citar alguma coisa do erro dele, com muito cuidado. Mas caso seja muito necessário, caso aquilo que ele esteja fazendo esteja prejudicando a muita gente, aí realmente a gente não tem que chegar lá e tem que chamar a atenção da pessoa, mas tem que saber fazer isso. Ser indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Quantas pessoas convivem conosco e são rigorosas? Quantas vezes nós já fomos e ainda somos rigorosos com os outros? Principalmente quando vamos falar da nossa escala de valores, que aí a gente começa a desejar que o outro seja como eu sou, que o outro faça como eu faço. Certa feita havia uma mãe conversando comigo, e veja como é importante a tolerância, a indulgência dentro do lar, dentro da família. E ela simplesmente disse, eu não suporto quando eu acordo e eu vejo um monte de coisa para fazer e meus filhos passam o tempo todo computador, celular, videogame, eles não conseguem produzir, né? E isso para mim era uma inércia, porque eu sou altamente ativa, eu sou muito ansiosa, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo e eles não conseguem fazer. Ela é mãe de 2 rapazes, então veja, cada um, aí eu expliquei para ela, cada um tem o seu processo evolutivo, cada um tem o seu processo de entendimento de urgência e das coisas que se tem para fazer. Eu não posso desejar que o outro seja igual a mim. Se eu consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo, sou eu que consigo. Você não é obrigado a fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Se você é do tipo de pessoa que faz quando termina, que começa outro, eu tenho que respeitar. Então a indulgência, a tolerância, ela segue justamente por esse caminho. E é importantíssimo que seja praticada dentro do lar, é muito importante que seja praticada junto àquelas pessoas que vivem conosco, que vivem conosco e que convivem conosco. Então vamos viver a tolerância na base de todo o nosso progresso efetivo. Isso é muito importante. As peças de qualquer máquina, elas suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção em benefício de todo. Então a gente precisa realmente fazer isso, tá? Emmanuel nos diz que a providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa.
em toda parte, a tolerância sábia e ativa. Então a providência divina, ela reflete isso no nosso dia a dia, ela reflete isso no nosso caminhar, ela reflete isso no nosso patamar evolutivo, ela reflete isso na nossa vivência uns com os outros. Ai, irmãos, como é importante a gente tolerar, como é importante a gente começar a praticar isso o mais rápido possível no nosso dia a dia. E às vezes você diz assim, mas eu já tolero tanta coisa na minha vida. Tem gente que troca a palavra tolerância e indulgência por engolir sapo. Ai, eu engulo muito sapo, eu detesto engolir sapo. Né? Tem gente que fala isso, você já ouviu as pessoas falarem isso? Ai, eu detesto engolir sapo é horrível. Então assim, quando você está dizendo engolir sapo, será que você está se referindo a ser tolerante? E até que ponto isso magoa e machuca você? Então você precisa olhar mais para você, fazer como disse-nos o sábio, conhece-te a ti mesmo. Por que é que você precisa acusar, precisa falar do erro do outro, né? Quando simplesmente, sendo tolerante, você deixa passar e deixa cada um viver a sua história do jeito que quer, e você considera isso engolir um sapo e ainda fica irritado ou irritada. Então é hora da gente começar a refletir a respeito disso. E ele ainda continua, Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie que a corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Então a gente precisa também dar tempo para que isso não só frutifique e germine dentro de nós, mas também dentro do outro. Então aquela mãe, sabe, daquela história que eu falei dos 2 filhos, que ela acha que eles não estão aproveitando o tempo, que eles estão perdendo tempo com videogame, que eles estão perdendo tempo, que eu falei para elas, são adolescentes, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora, e a gente realmente precisa deixar que cada um, quando chegar no determinado tempo que lhe convier, vai passar pelo mesmo processo, vai conseguir fazer mais trabalhos, vai conseguir ser uma pessoa mais proativa, mas cada um dentro do seu devido tempo. É essa semente que Emmanuel nos diz aqui, tempo para germinar, crescer, fluir e frutificar. E é importante que a gente faça isso dentro do nosso lar, é importante que a gente faça isso dentro da nossa família, que a gente deixe as pessoas, né, cada um no seu tempo, ter a sua própria compreensão e ter o seu próprio caminho, que ele mesmo é quem vai decidir para onde vai e o que vai fazer. Não é você largar e abandonar a pessoa, você vai continuar do lado dela, principalmente se for de seus filhos, você vai continuar orientando, porém, você precisa ser mais tolerante com a falha dos outros. Nós precisamos ser mais tolerantes com a falha dos outros. Joana de Ângeles, ela diz que em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Olha que coisa, isso é forte, né? Em relação àquele que erra, a pessoa comete um erro, aí você faz, eu não aguento, eu sou muito intolerante a erro. Por que é que as pessoas erram tanto? Isso é falta de concentração, isso é falta de atenção, porque será que não olham direito o trabalho que estão realizando? Porque será que essas pessoas têm que cometer esses erros? Mas será possível que toda vez que você vai fazer o pudim você tem que desandar a receita? Será possível que toda vez que você vai fazer uma conta você faz todo dia o mesmo trabalho, na repartição que você trabalha, na empresa que você trabalha, e todos os dias você tem que errar? Sabe quando a gente chega e olha para o colega e diz assim, lá vai fulano, eu aposto que ele vai fazer e ele vai errar. Eu nunca vi errar tanto. E aí quando chega para você, você às vezes é o líder daquele departamento, ou você convive no trabalho com aquela pessoa, olha para ela e diz assim, mas você já está errando de novo, você já errou de novo, você erra demais, né? Então a gente tem que procurar realmente dosar essa tolerância, porque as pessoas elas vão cometer erros do mesmo jeito que você vai cometer erro. E a gente não comete erro só no local de trabalho, a gente comete erro principalmente na nossa vida privada. Nós cometemos erros nos nossos relacionamentos, desejando que o outro seja do jeito que eu idealizo, que ele me ame na mesma proporção que eu amo, que ele faça por mim tudo o que eu faço por ele, que ele retribua todos os favores e tudo que eu fizer por ele. Aquele amigo que eu ajudei pensando na retribuição. Olha, onde é que está aí a caridade, hein? Eu ajudo você, mas lá na frente, quando eu precisar, eu tenho certeza que você vai me ajudar. Não tem gente que fala isso, né? Então, a gente tem que olhar para o outro de uma forma mais plena. E praticar essa indulgência, praticar essa tolerância, ela é importante porque nos leva a crescer, nos leva a aprender. A primeira lição, eu costumo dizer assim, que a primeira lição que a gente tira quando se é tolerante é justamente compreender que você não tem absolutamente nada que mudar a história do outro.
Você só precisa mudar a sua história, porque você é responsável por você. Você é responsável pela sua autoiluminação, você é responsável pela sua própria felicidade. E é isso que você tem que buscar, é esse o caminho que você tem que galgar e é esse o caminho que você tem que seguir. Ajuda aquele que lhe constitui punição, tolera o infrator, nos diz Joana. Será que a gente tolera? Quantas vezes você está dentro de casa e um seu parente faz algo que você não gosta porque ele cometeu um erro e você já vai lá de uma forma agressiva cobrar aquilo dele, né? Cobrar mesmo, de verdade, assim, às vezes querendo punir a pessoa. Quantas vezes a gente não faz isso? Tá, tudo bem, nós somos imperfeitos, então agora vamos começar a nos olhar mais, vamos começar a olhar mais os nossos próprios atos e a compreender que a gente precisa se automodificar dentro desse processo da tolerância. Nós precisamos ser mais brandos com o outro e isso, para começar dentro de você, é necessário que você também comece a ser mais brando com você. Tem pessoas que são intolerantes até consigo mesmo, que são intolerantes com as suas próprias escolhas e com o que estão sentindo, que não se permitem chorar, que não se permitem errar e quando o fazem se autopune. Imagina como ela não é com os demais. Né? Ainda abre a boca e diz assim, mas eu sou perfeccionista, como o perfeccionismo fosse uma coisa extraordinária. Perfeccionismo ele adoece. Uma pessoa perfeccionista ela é altamente intolerante com ela mesma. Ela não consegue admitir que ela falha, ela não consegue admitir que ela faz algo de errado. E quando alguém chega para ela e diz assim, olha, esse trabalho que você fez ficou legal, mas eu acredito que se fizesse assim poderia ser melhor. Ela se ofende porque ela não tolera errar, ela não tolera não ser melhor, ela não tolera fazer com excelência. Então a gente precisa ter muito cuidado quando se diz que se é perfeccionista. Joana continua, ela diz que o infrator é o teu futuro, caso não disponha de forças para prosseguir no bem. Né? Muitas vezes, quando a gente pune, quando a gente não tolera, a gente está no mesmo caminho. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugável e nem tampouco perfeito. Isso é lindo, né? A tolerância que utilizares com os infelizes te transformará na medida emocional. Olha aí. Toda vez que a gente é tolerante com alguém, foi isso que falei, né? Toda vez que nós somos tolerantes com alguém, a gente acaba se automodificando emocionalmente. E aí a gente acaba mudando na nossa medida emocional, como ela diz, né? Tendo mais compaixão. Olha que coisa importante, né? Quando chegar a nossa vez, o outro vai ter compaixão da gente. O outro vai olhar pra gente e dizer, tá, você me viu errar e você não me julgou, então por que eu vou te julgar? Então tá bom, tá certo, a gente erra, nenhum de nós é perfeito e a gente pode seguir adiante mesmo assim com as nossas próprias imperfeições, a gente pode trilhar o nosso próprio caminho com as nossas próprias imperfeições. Então é muito importante que a gente olhe para esse ato da tolerância e que a gente comece a se compreender, que esse pequeno verbo transitivo direto faz muita coisa mudar dentro de cada um de nós. Que a gente possa entender que o fato de eu não tolerar o outro, que o fato de eu não simplesmente aceitar o outro como ele é, isso pode me destruir, isso pode simplesmente travar o meu próprio conhecimento de mim mesma. É aquela história, né? Você tem que permitir que o outro seja do jeito que ele é e a você se transformar em uma pessoa melhor a cada minuto, a cada segundo, a cada hora do seu dia e da sua atual existência. Então a gente precisa parar de não aproveitar o nosso tempo. Nós precisamos parar de não aproveitar essa nossa reencarnação. O momento nos chama para a reflexão a respeito de nossas atitudes, de nossas escolhas. O momento nos chama para refletir a respeito de quem eu realmente sou e de como eu me comporto perante a sociedade que eu vivo, perante a família que eu vivo. Como é que eu me comporto perante as pessoas que me amam e também perante aquelas pessoas que não me amam tanto. Às vezes você sai, você vai para um evento, você vai para uma festa, você está na rua, você está em algum local público e passa alguém, você simplesmente começa já dali, né, a condenar, a julgar, a apontar coisas daquelas pessoas. E a gente faz isso com tanta frequência, sabe com quem? Com quem nós amamos. As pessoas que nós mais amamos
são aquelas justamente que somos mais intolerantes com elas. Por isso tem tanto conflito familiar, por isso existe tanto conflito entre amigos, entre parentes, por isso existem tanto conflitos dentro do mercado de trabalho, em repartições públicas, em empresas, sejam elas públicas ou privadas. Por isso que existe tanto conflito, porque nós temos dificuldade de praticar a indulgência, nós temos dificuldade de praticar a tolerância. Na verdade, nós temos a grande dificuldade de praticar a arte da caridade para com os nossos irmãos. Que caminho é que nós estamos seguindo? Será que realmente nós estamos aproveitando o que nos ensina Jesus? Será que realmente nós estamos, pelo menos, tentando aproveitar o que ele nos traz dentro do seu evangelho? O que é que nós estamos fazendo? E de que maneira nós estamos fazendo? Lá na questão 787 do Livro dos Espíritos, na questão A, Kardec pergunta: qual será a sorte futura das almas que animam essas raças, que têm dificuldade aí do seu progresso? Eles chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Então, por isso que a gente reencarna, por isso que a gente volta para a nossa escola, por isso que a gente está dentro desse processo. A gente vem, passa toda a reencarnação aí, comete alguns erros repetidos, aí volta de novo, sabe? Convive com aquelas pessoas que a gente tem que aprender a amar, e a gente é intolerante com aquela pessoa, a gente não consegue compreender o jeito dela ser, aí acaba aquela reencarnação e volta de novo, ela vem aquela pessoa perto de você de novo, que é para você aprender a amar, a respeitar, a tolerar, a ser indulgente, a ser mais empático com o outro, a realmente praticar a caridade que é necessária. Enfim, tudo isso vem dentro do nosso processo reencarnatório. Para quê? Para que a gente se prepare para o futuro, para que a gente se prepare na vida que vem pós essa encarnação material, porque a gente sabe que a vida ela não é matéria, ela é espírito. Eu sou um espírito assim como você também é. Então que a gente possa conduzir-se pelo caminho da autocaridade, praticando sempre a caridade para com o próximo, e dentro desse patamar da caridade está sim a tolerância, está sim a indulgência. Vamos ser mais empático com o irmão, vamos ser mais simpático com as pessoas e vamos tentar compreendê-los, porque nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós caminha em absoluto estado de perfeição e estamos aqui em processo de aprendizado e precisamos do outro, porque é aquele que está mais próximo de você, que ajuda você a aprender e que ajuda você a se autoconhecer. E assim, nós terminamos aqui esse nosso diálogo a respeito de tolerância. Eu espero que você possa ter entendido um pouco a respeito do que eu falei aqui e que, sabendo que tudo que é dito a todos vocês, toda essa questão de tolerância, tudo que eu estou falando aqui também reflete na minha vida e reflete na minha pessoa, porque eu também preciso aprender muito e preciso evoluir muito. Então, que a paz de Cristo esteja sempre conosco, para que assim nós possamos caminhar na nossa jornada evolutiva de braços dados com o amor do nosso Pai, sempre enxergando a luz que está lá na frente, que essa luz é uma grande porta que está aberta, só esperando para que a gente chegue sempre mais perto do Deus vivo, todo-poderoso que nos criou e nos guia por nosso caminho. Que você seja muito abençoado, que o seu lar também receba todas as boas energias fluídicas dos espíritos superiores, derramando sobre vós e toda a tua família e aos que perto de te chegar, boas energias, possamos continuar o nosso aprendizado. Paz e luz para todos vocês.